Dia, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira, né? Depois de descansar bastante no fim de semana, nós vamos voltar para as nossas aulinhas. Hoje, na página 22, nós vamos começar um módulo novo, módulo 8. Crianças escritoras. Você gosta de criar histórias? Sabia que não são só os adultos que gostam de escrever e publicar livros? O texto que você vai conhecer traz informações sobre crianças que se tornaram escritoras e que já têm seus livros até expostos em livrarias. Veja o que elas fizeram para conseguir isso. Então, aqui a gente tem a imagem, né, de um menino, ele está escrevendo a história do sapo. E depois tem o livro já feito, né? Então, aqui é o processo de criação do livro. E aqui é o livro impresso já depois. Vocês conseguiram ver? Então, tudo isso aí foi feito por uma criança. Claro que ele foi revisado por um adulto, mas foi as ideias de uma criança. Agora nós vamos ver uma explicaçãozinha aqui embaixo. O texto, uma ideia na cabeça, um livro na mão, é uma reportagem. O jornalista que escreve uma reportagem relata os fatos reais, não fatos inventados. Então, quando se trata de reportagem, é sempre fato que aconteceu de verdade, tá? Então, vamos lá conhecer esse texto, essa reportagem. A Pro vai aumentar aqui, então o rosto dela vai sumir um pouquinho para ela aumentar para ler para vocês, tá bom? É uma reportagem de André Lemos. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Francesco Yunes, 7 anos, sonhou com isso quando tinha 5 anos. Assim que acordou, contou tudo para a mãe, que digitou o que ouviu. 3 meses depois, a história ganhou o nome, O Quartário, e virou livro. No final do ano passado, o novo escritor teve até tarde de lançamentos, em que escreveu nos livros que autografou a mensagem. Espero que goste. Publicar um livro é o desejo de muita gente, pequena e grande. Para uns é mais fácil. O pai de Francesco é dono da Companhia Editora Nacional, que publicou O Quartário. Esse livro custa R$ 37,90. Para outros, porém, é preciso entrar na fila das editoras na tentativa de ter as histórias aceitas. Fabiana Medina, editora assistente da Publifolha, conta que essas empresas costumam receber vários textos novos todos os dias. Mas muitos são reprovados porque são mal escritos, não combinam com o tipo de livro que a editora faz, etc. Olivia Muniz, 12 anos, foi uma das que conseguiu ter sua história escolhida. Aos 6 anos, a menina encucou com a ideia de desenhar coisas vistas de cima. O pai adorou os desenhos e 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador, Fábio Iabu, que fez mais ilustrações como as da garota. Com o trabalho pronto, Fábio bateu na porta da Publifolha, que gostou e resolveu publicar. Assim nasceu As Coisas Vistas de Cima. R$ 14,00, que leva na capa o nome de Olivia e de Fábio. Outra opção é pagar para ter seu livro nas mãos. Foi assim que Ana Luísa Borba Silva, 12 anos, conseguiu estrear no mundo das letras. Clube Pink, R$ 20,00, que conta a história de um colégio só de meninas e já está no 2º volume. Os 2 livros foram publicados pela Scortelli Editora, que cobra a partir de R$ 1.000 para uma tiragem mínima de 50 exemplares. Escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa. Mas a melhor parte foi assinar Ana Lu, seu apelido, no autógrafo.
Ela fez lançamento em uma livraria pequena e na Saraiva, que tem seus livros na prateleira. A internet também é um bom caminho para virar escritor. Veja quadro ao lado e leia texto na página 6. Aqui tem a foto, do Francesco, 7 anos, autografando seu livro Quartário. Então, é um texto que conta, como que se faz para poder produzir, escrever um livro, Tem algumas palavrinhas agora. Autografar. O que é a palavra autografar? Dar autógrafo. É escrever a própria assinatura, Publicar um livro. É imprimir um livro para que ele seja conhecido. Publifolha é a editora do Grupo Folha de São Paulo. Estrear no mundo das letras. Publicar um livro pela primeira vez. Tiragem de um livro é o número de exemplares impressos de cada um dos livros. Fazer lançamento, apresentar o livro ao público. Saraiva, nome de uma livraria. Então, agora nós vamos para a página 24. Entender o texto. Qual o nome do garoto que aparece na foto maior? Onde você encontrou essa informação? Então, aqui, olha, nós vamos voltar aqui. Crianças viram escritoras e dão até autógrafos. Conheça diferentes formas de publicar a história. João Vitor, 11 anos, quis a opinião dos amigos antes de terminar de escrever o seu livro. Então, ele é o João Vitor. Como que eu sei? Porque do lado da foto tem uma legenda. Então, vocês vão responder lá. Porque eu consultei a legenda. Qual o assunto do primeiro parágrafo desse texto? Um garoto acorda no meio da noite, então está contando um pedacinho da história do Francesco, No 6º parágrafo, lemos: o pai adorou os desenhos e 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador. De quem é o pai citado nesse trecho? Então, é o pai, da menina lá que fez as coisas vistas de cima. Como que é o nome dela? Olivia Muniz, Então, eu vou voltar lá no texto, vou procurar para responder. Pinte a frase em que a palavra em destaque significa o mesmo que opção no 8º parágrafo. Os alunos têm orientação do professor para resolver os exercícios de aula. Meus pais resolveram me levar a um parque de diversões e eu achei que foi uma boa escolha. Então, uma boa escolha é uma boa opção, Certas crianças têm dificuldades para ficarem quietas e caladas. Certas crianças têm opção para ficarem quietas? Não. Os alunos têm orientação, têm opção do professor? Também não, O que fica melhor é a letra B, Então, vocês vão aqui circular a letra B. Observe a palavra assim no 9º parágrafo. Foi assim que Ana Luísa Borba Silva conseguiu estrear no mundo das letras. Palavra destacada significa desse modo, desse jeito. Para estrear no mundo das letras. O que é estrear? Escrever um livro, escolher um ilustrador ou pagou para publicar o seu livro. Então, o que está dizendo ali? Que ela escreveu um livro, Então, vocês vão marcar. Escreveu um livro, tá bom? E agora nós vamos para a página 25. Atividade. Assinale o trecho que apresenta o fato principal da reportagem que lemos. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água.
Ou publicar um livro a desejo de muita gente, pequena e grande. Então, o que está falando essa reportagem? Que escrever um texto é o desejo de muita gente, né? Tanto de criança quanto de adulto, né? Ligue o nome das pessoas da reportagem ao que elas fizeram. Francesco Yunes ajudou a ilustrar o livro As Coisas, escreveu o livro da coleção Clube Pink, escreveu o livro O Quartário, contou que textos mal escritos são recusados ou fez desenhos para o livro As Coisas Vistas de Cima. Então eu já sei, né, que o Francesco, ele escreveu o livro, né? Então nós vamos tirar a Pro daqui, né? Deixa eu colocar a fotinha aqui para não atrapalhar. Então, vamos lá. Escreveu o livro O Quartário. Então, eu vou pegar, vou ligar, escrever o livro O Quartário com Francesco Nunes. E Fabiana Medina? Ajudou a ilustrar? Escreveu o livro As Coisas de Cima? Contou que muitos textos são recusados? Ou fez desenhos? Então, Fabiana falou que muitos textos são recusados, né? Olivia Muniz ajudou a ilustrar o livro As Coisas Vistas de Cima. Escreveu o livro da coleção Clube Pink. Fez desenhos para os livros As Coisas Vistas de Cima. Então, a Olivia, ela fez os desenhos, né? E o Fábio Iabu ajudou ela a ilustrar, né? Então, vamos ligar aqui o Fábio Iabu. E a Ana Luísa escreveu o livro Clube Pink. Então, vocês vão ligar cada um dos fatos que aconteceram, né? Por hoje é só de língua portuguesa. Tem ainda para vocês lá aula de matemática, tá bom? Já já eu volto. Não se esqueçam de assistir também o Momento Leitura, tá bom? Super beijo para vocês, até mais.